Olá! Damos início a mais um episódio do 981cast Negócios em Saúde. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito legal e eu quero que vocês fiquem até o final com a gente. E sabe qual é esse tema? Como construir um negócio estruturado na área da estética, mesmo começando do zero. E isso é muito importante porque tem muita gente que segue aqui a gente, que acompanha os nossos conteúdos e que na verdade fica naquela dúvida, mas será que eu tenho condições de iniciar um negócio? Mas será que vai dar? Como que a gente pode fazer isso? Eu não tenho capital, como que a gente faz? Então hoje a gente vai conversar com uma pessoa, uma profissional que há tempos eu já estava querendo trazer ela aqui e hoje deu certo, a gente está com ela aqui. Ela vai contar a história dela, vai falar, porque ela, além de ser uma profissional da saúde, ela também desenvolve produtos e vocês vão conhecer ela. Mas antes, deixa eu fazer uma introdução aqui para vocês que nos acompanham, para já começarem a nos seguir e acompanharem o nosso podcast. O 981cast Negócios em Saúde é um podcast que a gente aborda sobre 3 grandes tópicos: o marketing em saúde, a parte de experiência do paciente e gestão de clínicas e consultórios. Os nossos episódios, eles saem no YouTube, @981, 981 por extenso, tá? Não é o numeral, 981, tudo junto, sem espaço. Estão lá no YouTube e também no Spotify, 981cast Negócios em Saúde. Nos procurem lá, já deixem as 5 estrelinhas de vocês no Spotify. Isso nos ajuda muito, nos ajuda a cada vez mais reverberar o nosso conteúdo aí para outras pessoas. Os episódios quinzenais, nas quintas, ao meio-dia. E sempre quando sai um episódio novo, a gente está colocando os nossos cortes lá no nosso Instagram, @981. Bom, e pra gente começar então, eu quero começar apresentando minha convidada especial de hoje, Deise Gama. Deise, seja muito bem-vinda ao 981cast. Ai, muito obrigada. Eu tô muito feliz com o convite, né? É uma honra vir aqui falar contigo e contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, né? Com certeza. E para quem não conhece a Deise ela é empreendedora, empresária e na área da estética há 13 anos já. Ela é dona da marca Deise Gama, uma marca de produtos cosméticos naturais veganos. Inclusive, ela nos trouxe hoje aqui alguns, depois a gente vai falar sobre isso. E Deise, pra gente começar então, eu fico muito honrada de te trazer aqui também, de conhecer a tua história, porque eu conheço alguns fragmentos dela só. Já sou cliente da Deise há um tempo aí também que a gente se conhece. E hoje a gente está aqui juntas, então, para conversar sobre negócios na área da saúde, conversar sobre empreendedorismo. Essa empreendedora aí que batalha muito, que, nossa, tá sempre no corre, tá sempre lá fazendo, metendo a cara. E é uma pessoa que eu admiro muito por isso. Tá se reinventando sempre, se transformando, transformou inclusive o corpo dela, né? Sim. Então acho que tem muita coisa pra gente conversar. Eu queria, Deise, então, pra gente, nesse início aí, dar esse pontapé inicial no nosso episódio de hoje, que tu contasse pra mim, para os nossos espectadores, né? Como que tu começou, né, na estética? Como foi o início de tudo, né? Ah, fez faculdade, não fez? Foi para onde? Foi para cá? Por que decidiu empreender? Conta para nós um pouquinho desse início para o pessoal entender o motivo de tu estar hoje fazendo o que tu está fazendo. O início, tem uma história por trás, né, na parte dos cosméticos, né? A minha avó Laura, eu sempre digo, né? A minha avó Laura foi uma inspiradora, né, na parte de cosméticos naturais, porque lá com os meus 15 anos eu morava com ela e ela já fazia máscaras faciais, desenvolvia lá as máscaras dela com aveia, com mel, com clara de ovo, fazia as receitinhas lá de um médico famoso também. Então eu sempre gostei muito dessa parte de cosméticos naturais, né? Até antes mesmo de entrar para a estética em si, né? Eu sou natural de Pelotas e há 14 anos, 16 anos atrás, o meu marido foi transferido para Santa Catarina, né? Num concurso, onde ele trabalha até hoje. E nós fomos para lá e daí eu lá, né, me encontrei na estética, né? Me reencontrei porque eu sempre gostei muito. Muito tempo atrás eu já tinha feito um técnico em massagem, né? Lá nos primórdios. Nos primórdios, né?
E aí eu comecei a ter esse interesse pela área estética, né? Cursei estética, fiz massoterapia antes, né, da estética. E 10 anos atrás, quando eu descobri a minha gestação, eu comecei a estudar sobre cosméticos naturais, né? Porque eu via que tanto na minha parte de cuidados, né, pessoais, tanto com a das minhas clientes na época, já atuando como estética, eu não tinha tantos resultados, né? Eu tive muitos problemas com acne, eu falo isso muito nas minhas redes, né? Fiquei 22 anos com problema com acne, melasma, muitas manchas, né? Então, sempre agredindo muito a pele, né, usando muitos produtos agressivos, muitos procedimentos agressivos. Eu fazia muitos cursos, né, e, inclusive em Santa Catarina tem muitos workshops, congressos, eu ia sempre em todos eles, mas eu não via melhora na minha pele, né, como eu gostaria. E comecei a estudar os químicos que tinham nas fórmulas, já me despertava, né. E eu vi que eu poderia ir para um lado, voltar para o meu lado mais natural, né? Foi aí que eu comecei a pesquisar sobre produtos naturais, que aí eu comecei a fazer os meus primeiros cursos que eu fiz de saboaria natural. Nossa! Saboaria vegana, então eu sou saboeira, né? O meu primeiro curso nessa área. Eu tenho 23 cursos de saboaria, de cosméticos veganos e naturais. E me encantou esse mundo, né? E eu comecei a ver resultados em mim e nas minhas clientes, né? Comecei a falar para elas, ativo tal, né? Máscaras naturais, procura, né, usar algo mais com menos agressividade para tua pele. E comecei a desenvolver, né? Aquelas clientes que tu tinha ali. Que eu tinha ali, lá em Santa Catarina, tá. né? Eu comecei lá. Uhum. Meu marido foi transferido para Santa Cruz, né? Nós estamos aqui, já vai fazer 8 anos. E chegando aqui, eu comecei a testar, né, uma fórmula que eu já estava testando lá, mas eu comecei a realmente pesquisar cada ingrediente, fazer testes, usar modelos com clientes locais, inclusive, como modelos que até hoje são minhas clientes. Tenho várias com antes e depois nas minhas redes, inclusive. Tem muita prova social nas suas redes sociais. E foram 3 anos, né, com esse produto, assim, testando, né. Inicialmente o teu primeiro produto foi o sólido. O sólido. Que é um produto único, não existe em lugar nenhum do planeta um produto que nem ele. Ele é realmente uma fórmula que eu desenvolvi e foi o produto que deu muito certo e faz uns 5 anos mais ou menos que eu tenho ele vendendo assim nas redes, né? Mas faz 8 anos que eu desenvolvi ele. Tá. E daí no início, quando tu veio para Santa Cruz, tu tinha um local que tu atendia as clientes e tal, ou já veio direto só para a parte dos produtos? Não, eu atendi. Eu cheguei aqui, eu atendi num espaço de salão de beleza, primeiramente. Logo que eu cheguei, acho que fazia 3 meses que eu estava aqui e eu já fui trabalhar. Primeiro só com a parte de massoterapia ali, né? Depois eu abri um espaço para mim, ali no centro, e fazendo limpeza de pele, né, microagulhamento em algumas situações e muita massagem, trabalhei bastante com massagem. E fui conhecendo muitas clientes que hoje em dia são minhas amigas, né, viraram minhas amigas. Atendi até dia 14 de março de 2020, que foi onde aconteceu a pandemia. O início de toda a pandemia. Minha última cliente foi às 8h30 da noite, no dia 14 de março. Depois eu fechei e não reabriu depois não reabri mais. Tá. E foi nesse momento que tudo o jogo virou, né? Eu imagino Porque como que tu vai se manter se tu não tinha mais o negócio rodando ali de alguma forma, né? Tá, e daí? Conta. Daí, assim, fechei tudo, massoterapeuta, esteticista, nós somos autônomas, né? Eu fiquei totalmente sem recursos ali, né? Claro, tenho meu marido, mas eu sou uma pessoa que desde, né, dos meus 12 anos eu sempre trabalhei com vendas, né, tendo a minha reserva ali, nunca quis depender muito dos meus pais, né? Apesar de, né,
Então, eu disse, e agora? O que eu vou fazer? Nossa, sim. Em casa, uma pessoa, né, que sempre gostou de estar Ativa. trabalhando, ativa. E o meu marido, assim, sempre me incentivou muito, é meu sócio, inclusive. Foca no teu produto. Até então, tu estava vendendo meia dúzia ali no teu espaço estético, indicando só para quem fazia os atendimentos contigo. Foca no teu produto. E eu comecei a minha empresa com R$500, né, no cartão de crédito dele. E comecei a desenvolver, fazer. E fazia poucos, né? Sim, não tinha uma quantidade, um estoque. Tinha, né? E eu vendia só local. Eu ia com máscara, em salão de beleza, vendendo, entregava, não tinha motoboy, nada. Foi assim, ó, bem no início mesmo. Tá, daí olha só o que tu tá me falando. Então, já vamos abrir um gancho aqui. Tu disse que ia lá entregar nos salões de beleza com a máscara, porque era pandemia e tudo mais. Aqui tu já estava pensando em pontos de venda, né? Que a gente fala em negócio. Como é que era isso? Tu ia lá, metia a cara e oferecia? Como é que era? Tu não tinha vergonha? Porque a história as pessoas têm muita vergonha com vender, né? Os profissionais da saúde ainda mais, porque acham que é errado vender, que não pode ter dinheiro. Então, assim, como foi isso pra ti? Eu já divulgava no Face, muito no Face, né? O meu Instagram eu usava pouquíssimo. E algumas pessoas já me conheciam, né? E algumas já usavam, né? Pouquíssimas, mas mais uma vez. Pontualmente. E aí eu comecei a ir nos salões, né? Entregava alguns produtos, chamava primeiramente, né? Disse, eu tenho um produto e tal, né? Tava divulgando ali o meu produto. Vendia muito barato, né? Porque eu queria realmente que as pessoas começassem a conhecer, porque é um produto, 5 anos atrás, ainda é um produto novo, né? As pessoas, às vezes, meio que já estão tão frustradas com tratamentos, né? E aí tu vê um produto natural e tão acessível, a pessoa fica assim, nossa, mas como assim vai dar resultado? Será que é verdade mesmo? Será que é verdade? Na época eu falava sabonete, né? Hoje eu falo creme sólido, porque para as pessoas entenderem qual que é a proposta do meu produto. Mas eu ia de salão em salão, entregava, experimenta, tu vai gostar muito. E olha aqui, as clientes estão usando, já tinha pessoas usando na época, já tinha alguns resultados, né? Feedback escrito, daí eu colocava no Face. E aí foi indo. Eu também eu pegava o carro, não cobrava motoboy, pegava o carro e entregava de casa em casa. Então assim, que trabalheira. Foi uma divulgação e não tinha praticamente lucro naquela época, né? Com certeza, né? Porque tu tava muito investindo nesse teu conhecimento de marca, né? Para as pessoas conhecerem o teu produto, saberem. E era necessário. Era necessário. E quando foi que o Instagram entrou daí? Aí, isso, março, abril, maio, junho. Lá por agosto, teve uma virada de chave. Uma pessoa, uma cliente de Santa Maria, que foi indicada também por uma comadre minha, essa pessoa estava numa live de uma blogueira, na época, de costura criativa, e ela falou, né? Eu tenho melasma e tal, e aí a pessoa comentou, eu tô usando um produto natural e eu tô com resultados maravilhosos, sem agressão, não tô com efeito rebote, e a Daisy Gama, tal, marcou, me marcou. Isso na live dessa pessoa de costura criativa? Da Dani Delinsky. Tá. Eu sou muito grata a ela, tenho uma gratidão imensa. Com é minha cliente ainda hoje. Então, deixa eu só ver se eu entendi, desculpa te interromper. Não. A Dani estava falando naquela live que ela estava com melasma, que ela estava com questões relacionadas à pele dela, e uma seguidora dela, que é essa tua comadre, e tua cliente, disse que estava usando e tal, e daí ela, então por ali ficou conhecendo, viu que tu existia. Viu que eu existia. Tá, beleza. Eu acho que eu já estava com 1.000 seguidores, 800 seguidores ali no Instagram. Tá. Eu usava muito Facebook. Tá, ok. E aí ela me chamou. Aí a Dani Delinsky te chamou. A Dani Delinsky me chamou, né? Pegou meu WhatsApp com essa, né? Acho que ela marcou ali, a equipe dela marcou e tal. Na época ela tinha 300, 400 mil seguidores, ela tem mais de 1 milhão.
E aí ela me chamou no WhatsApp, uma aluna minha falou que usa um produto natural e tal, eu já fiz um monte de procedimentos, já usei de tudo, eu já fui em vários profissionais e eu tô sempre com a pele muito manchada, e eu quero experimentar o teu produto. Eu não a conhecia, né? Eu poderia dizer assim, como, né, eu vou te mandar um produto pra tu experimentar. Claro. Eu disse, não, então eu vou pegar aqui os teus dados. Eu não tinha site, eu não tinha ninguém para me ajudar, eu só tinha um caderninho, uma caneta e um sonho. Ai, Daisy, que incrível isso. E aí eu assim, eu vou anotar, né, o teu... Peraí, deixa eu anotar no meu caderninho e um sonho aqui. Quantos tu queres, né? E ela assim, me manda 3 unidades, tal. Eu digo, cada barra vai te durar 30 dias, usando assim. Eu expliquei para ela como usava e tal. Enviei, né, na época eu só tinha o Crebisol, até tinha o sérum, mas eu não divulgava muito. Tá. E aí eu enviei para ela, eu acho que 15, 20 dias depois, não sei se chegou a fechar um mês, ela me chamou. Guria, tô te mandando uma foto agora do meu rosto. Tu não faz ideia como tá. O antes e depois. O antes e depois. Eu tenho esse antes e depois ainda no meu feed. Eu quero comprar mais. E eu vou indicar, vou fazer uma live e vou indicar para as minhas alunas. Né? Sendo que ela pagou pelo produto. Ela pagou pelo produto. Quando ela fez a live e me indicou, eu fui para 9.000 seguidores em 2 dias. Eu tinha 800 seguidores. Era tanta gente me chamando. Eu tinha 3 cadernos anotando os pedidos. Eu falei com o pessoal dos Correios, eu não tinha caixa para mandar para o pessoal. Sim, o caos. Eu não tinha site, eu não tinha declaração de conteúdo. Aí eu fui lá nos Correios da Borges, que hoje, né, eu já tô há 5 anos com eles, o gerente né, já virou amigo. teu faixa. Nossa! E aí eu falei assim, olha gente, eu vou precisar vir aqui algumas tardes, trazer umas caixinhas e preencher algumas fichas aqui, né, eu preciso que vocês me ajudem, eu nunca fiz envios, né, até então, nessa quantidade. Claro. Eu passava toda a tarde lá, eu levava 60 caixas, 70 caixas, 80 caixas e eu ficava preenchendo. E aí eles ficaram com pena de ti. Pena, assim, a gente vai te entregar as declarações e tu preenche em casa. E aí tu já traz a caixa prontinha. E aí aquilo foi pra mim assim, que coisa boa. Eu passava as madrugadas fazendo o produto. Eu dormia 2 horas por noite, porque eu tinha que fazer o produto, né, manualmente. Eu tinha que, no outro dia, preencher tudo, montar as caixas. Aí o produto, ele demora um tempo para ficar pronto, né? Claro, né? Desenformar, embalar. Não tinha na época... E tudo fazendo em casa? Tudo em casa, tudo assim, ó, né? Esse aqui, ele é... né, feito com glicerina, então fazia numa panela e tudo mais. Né? Trabalheira. Uma trabalheira danada. Hoje eu tenho máquinas. E aí começou, né, e as seguidoras da Dani, as alunas da Dani vieram assim em peso. Eu fiquei assim há mais de um ano respondendo só aquelas primeiras. Demanda ali. Era muita demanda. Gente, muita demanda. Que loucura, né? Aí que o meu irmão veio de Pelotas para me ajudar, porque eu precisava muito de ajuda. Eu falei para ele assim, eu tô precisando de ajuda. Isso já foi, acho que quase final de ano. E ele se mudou no outro ano para cá para me ajudar, minha cunhada também. E aí nós começamos a estruturar de uma forma melhor esse negócio. Antes dele vir, o meu marido fez um site. Ele disse, eu vou precisar fazer um site, porque tu não tá dando conta, as pessoas precisam ir direto no site. Um site muito simples, que inclusive eu ainda tenho esse site muito simples, a gente tá né, mudando, né, estruturando, para poder, né, pelo menos tu respirar e fazer a produção, né, fazer outras coisas. Na época, eu já fazia, né, o meu skincare, e eu fazia só fotinhos, então isso também é legal para as pessoas que não gostam de aparecer, né. Eu só fazia fotinho com o produto no rosto, mostrando como que era, né. E aí foram muitos meses, assim, porque eu sempre tive muita vergonha de fazer vídeos e falar em público, né. Ou seja, daí ali tu não tava fazendo vídeo nenhum ainda, só era fotinho, é o que tem. Nem falava no Instagram, eu só tinha o Instagram lá e aquele monte de gente começou a me seguir. Tá, e daí isso era 2020, né? 2020, pandemia. E aí foi em agosto que ela te divulgou? Agosto. E daí tu ficou até agosto de 2021
tentando atender essa demanda e ali, tipo, divulgando com o que tu tinha, com as ferramentas que tu tinha, com aquela vergonha e tal, com tudo isso. Meu Deus, tá, beleza. E daí, sozinha, né? Tudo sozinha. Nesse período. E quando que tu começou a perceber, assim, Daisy, que isso tudo era insustentável pra ti? Dormir 2 horas por noite. Né, assim, tá, pediu ajuda do irmão, mas assim, como que foi? Vocês foram organizando de uma forma melhor? Como é que tu foi percebendo isso ao longo do tempo? Eu tava já num cansaço, assim, ó, sem tamanho, né? Tu tem família, tem filha, tem N minha coisas. Filha era menor, né? Isso é 5 anos atrás, ela tinha 4, né? Então... Demanda muita atenção. Muita atenção, né? No início da descoberta, né, do autismo, minha filha é autista, então estudando bastante, né, então foi um pouco, né, desafiador, né, mas eu estava no propósito, porque eu acho que quando tu acredita, né, no teu produto, tu acredita em algo, eu acho que, né, eu digo que o universo conspira, né, tudo na minha trajetória foi afunilando para eu chegar nesse momento agora. Que incrível isso. Tu sabe que eu gravei, hoje é um dia que eu tirei pra gravar episódios de podcast, e eu tava gravando antes um episódio sozinha, onde eu justamente falava sobre essa questão do propósito, né? Do quanto o propósito é importante. E muitas vezes a gente acha que falar sobre propósito é romantizar o empreendedorismo. E na verdade não é, porque é isso que vai fazer com que o teu acordar todos os dias, né? Tu tem aquele ânimo de, não, vamos lá, vou seguir, mesmo apesar de tudo, apesar do cansaço, apesar das noites mal dormidas, apesar de muita coisa, né? Então, esse propósito, ele faz toda a diferença, é isso, é o que tu acredita, porque tu verdadeiramente tu acredita, tu vive isso, né? Tu vive isso no dia a dia, a gente vai falar mais aí pros nossos espectadores depois como que é a tua rotina de falando em marketing, redes sociais e tudo mais. Então, assim, realmente tu usa, tu vive, tu é aquilo ali, tá na tua essência, e aí as coisas vão conspirando, né? Vão conspirando. Mas não é só isso. Claro que exige muita ação, mas isso é a base. Porque senão tu vai sempre tentar ir para um caminho e parece que não vai dar meio certo. Parece que tem alguma coisa que tranca. É porque falta descobrir lá ainda, na tua essência. E eu sempre digo, para tu descobrir o propósito, tu tem que ter o autoconhecimento, né? O olhar para isso. E aí eu te pergunto, tu olhava para o teu autoconhecimento? De que forma que tu olhava? Ou tu não olha para isso? Não, eu acho que é bem importante a gente ter essa visão, né? Mas como nesse primeiro momento era tudo era eu, né? Tu não tinha eu não espaço para pensar em nada. Eu não tava, na época eu não cuidava da minha saúde, né? Então, quando eu comecei a entrar nesse mundo de realmente focar no meu produto, né? No propósito realmente de um tratamento natural, eu comecei também a estudar, né, a fisiologia. Daí eu comecei também a cursar uma outra faculdade, né, que hoje estou me formando. E eu já estava estudando também sobre saúde integrativa. Então, sabendo um pouquinho de como o nosso corpo funciona, toda a fisiologia, né, que nós somos aí um corpo, uma mente e energia, então tudo tem uma conexão, né, e tudo tem que ter um equilíbrio. Eu disse, peraí, eu tô dormindo pouco, eu tô me alimentando mal, né, eu não tô suplementando vitaminas, né, então eu preciso cuidar um pouquinho de mim, porque se eu cuidar só do produto, né, eu sei que eu vou estar ajudando muitas pessoas. Na época, né, eu tinha um número bem, para mim era muito considerável, né, mas perto de hoje, do que é hoje, né? Era muito menor, né, e eu já tava assim, ó, não tava tendo essa visão de colocar a Daisy em primeiro lugar, eu estava colocando a minha marca em primeiro lugar, né? E eu acho que é importante a gente ter esse equilíbrio, né? Que é o que eu falo muito hoje para as minhas clientes nas minhas redes. A gente precisa ter esse equilíbrio, senão não dá conta, né? Não dá, porque
é a base que sustenta tudo, é tu, né? E se tu tá doente, se tu tá ruim, a coisa não vai andar, vai ter alguma coisa ali que vai parar. Exato. Tá, beleza. Chegou nesse momento então, né, tava tudo caótico, muita demanda, muitos pedidos e tudo isso. E aí, quando que foi? Quando o teu irmão veio pra te ajudar? É irmão ou cunhado? Irmão. Foi ali que começou as coisas a sentarem? Foi. E como que vocês fizeram essa divisão? Como é que foi a questão do negócio ali? Como é que vocês estruturaram esse negócio a partir disso? Quando ele chegou para me ajudar, eu disse assim, eu preciso que tu cuide da parte de embalagens, né? Essa parte de logística, né? Ele que fazia as entregas, ele ia nos correios, ele ia na transportadora. Hoje o pessoal vai buscar, né? Embalar as caixas, que era o que eu fazia. Hoje nós temos um sistema que a gente já tem as declarações, o cliente faz o pedido no site, já sai tudo prontinho, né? Isso eu fazia tudo manual, né? Então hoje a gente já tem uma estrutura que é pequena ainda, né? Mas a gente já consegue se organizar essa parte, ele separa os pedidos. Hoje a gente já tem mais divulgação na cidade, temos muitos clientes na cidade, mas ainda a minha demanda maior é para fora, com toda certeza, mas ele cuida dessa parte, né, de embalagens, de separar produtos, de organizar a caixa. Eu cuido de divulgar hoje mais, marketing, né, da parte do marketing. A parte financeira é o Santiago, meu marido, que ele é o meu sócio, e a gente vai se organizando. Tem uma pessoa que cuida da parte de WhatsApp, o atendimento, mas eu estou muito presente no atendimento. Muito, principalmente de sexta, sábado e domingo, eu tô muito presente. Eu que respondo. Deixa eu perguntar pra ti, e por que tu faz isso? Por que tu faz essa presença? Porque se tu tem uma pessoa hoje, não necessariamente tu precisaria. Por que tu foca nisso? Desde o início, né, eu sempre quis ter um produto que trouxesse resultados sem agressão, né, por entender as necessidades das peles, né, e entender a parte fisiológica. E desde lá do início, eu sempre quis falar com as pessoas, né. Eu acho que falta esse mecanismo de internet, de ter agora a inteligência artificial, falta o contato, né, falta a presença. Então, assim, as pessoas que me seguem hoje, elas me seguem porque elas confiam em mim. Tudo que eu lanço hoje de produtos, depois do creme sólido vieram outras, né, e foram vindo muito de uma forma orgânica, as pessoas confiam em mim. Então, eu acho que eu tenho uma missão, uma responsabilidade muito grande, porque eu lido com pessoas e elas querem saber. Daisy, há muito tempo eu estou fazendo um tratamento, eu recebo isso, assim, centenas de mensagens diariamente. Nossa. Há muito tempo eu estou fazendo um tratamento, eu já usei de tudo, já fiz de tudo, pele sensibilizada, melasma voltando, eu não sei o que fazer. E aí que eu comecei também com as consultorias, que é um outro assunto. Mas o que tu me indica? Se essa pessoa for falar com uma atendente, claro, eu oriento a pessoa, né, para estar direcionando os melhores tratamentos, mas tem pessoas que elas querem esse contato. Então, assim, apesar de eu não conseguir, é humanamente impossível. Exato, é isso que eu ia entrar nesse assunto. É humanamente impossível. Por isso que eu também foquei nas lives, eu foquei em fazer vídeos de orientação. Então, eu sempre digo, gurias, eu não consigo responder todo mundo. Não tem como, né? Eu gostaria, porque eu me coloco sempre no lugar do próximo. Então, assim, eu gostaria que, se eu tô com aquela dor, né, porque eu já passei pelo que elas passaram, né, esses dias eu fiz um vídeo falando que é muito fácil tu vender um produto, né, sem tu ter passado pelo sofrimento. Verdade. Quando tu passa pelo sofrimento, tu sabe o que a pessoa está sentindo. É muito mais real, né? É muito mais real. Então, eu sei que elas querem conversar, elas querem uma indicação. Ai, mas o que eu preciso fazer para desinflamar? Então, são pequenas dicas, né? Orientar, tomar uma água. E eu sempre digo, eu oriento. Eu não imponho, tu tem que tomar água. Não, né? Eu faço uma orientação, né? Tu tá tomando Coca-Cola, tu pode tomar um pouquinho de água, vamos testar? Vamos aos poucos. Vamos aos poucos.
Eu acho que tudo é esse equilíbrio. Eu falo muito em equilíbrio porque é o que eu hoje acredito. A gente tem que ter esse equilíbrio, né? Porque se tu impor alguma coisa, que nem no meu caso, eu fiz dieta, todas as dietas que pode existir, e nunca deu certo, porque eu sempre, né, voltava para os meus hábitos. Então, no momento que eu comecei a ter esse equilíbrio e mudando aos poucos os meus hábitos, né, tirando o que faz mal, né, fazendo algumas substituições, deu certo. Então, no momento que tu tem que tirar o açúcar faz muito mal, mas se tu tirar o açúcar da noite pro dia, tu vai ter abstinência. Então, vai aos pouquinhos, que vai dando certo. E elas querem esse contato, essa palavra, né? Eu digo que hoje, além de um profissional de estética, de ter um produto físico, eu falo com pessoas, são pessoas ali que estão fragilizadas, né? Seres humanos. Seres humanos. Então, assim, eu acho extremamente importante esse contato que eu tenho com elas. Só que hoje eu tento fazer lives semanalmente, eu tento fazer muitos vídeos. Então, algumas pessoas começam a perguntar até nas caixinhas, eu digo, tem um vídeo tal. Porque daí eu já vou estar falando com mais pessoas, né? Para poder estar orientando. Exatamente. E tu sabe, Daisy, que foi algo que me chamou a atenção quando eu me tornei tua cliente, assim, dessa questão do atendimento em si, né? Porque tu sabe que a gente aqui fala muito sobre essa questão da experiência do paciente, a gente bate muito nessa tecla. E é algo que, quando tu me traz isso, não, eu faço isso porque eu preciso entregar isso, eu vivo realmente isso, então eu preciso que a minha cliente entenda, tu tá ali, tu tá dando atenção, e isso as pessoas percebem, e isso vai crescendo, né? E algo que me chamou muito a atenção quando eu, então, né, fui tua cliente, foi essa tua atenção, verdadeiramente. Eu não sei se era tu, se era alguém, né, que me atendia, mas o ponto era sempre com muita atenção, sempre entregando muita coisa, o over-delivering que a gente fala, né, sempre entregando a mais e falando e explicando e com calma. E algo que é tão difícil nos dias de hoje, né? Então, algo que tu precisa... Se tem algo que eu vejo no teu negócio que com certeza tem que continuar, é isso. Essa questão do atendimento, essa questão desse considerar que é um ser humano com suas dores, com as suas fragilidades, com seus sentimentos ali, né? Olha, eu nunca consegui fazer isso, como é que é? E dessa pessoa que tá fazendo atendimento, seja tu, seja quem for, né? De continuar isso, reverberar, porque isso com certeza é um grande diferencial da tua marca, do teu nome, né? E isso tem que ser batido, isso tem que ser fortalecido. Porque se a gente não fortalece isso se perde ao longo do tempo, porque daí vai entrar uma pessoa aqui, vai entrar outra, e aí isso vai se perdendo, e isso é muito teu, eu vejo que isso é muito da tua essência, esse cuidado, né? Tu sempre tem muito cuidado com as coisas, é muito cuidadosa. Então, que incrível isso, que tu consegue manter isso na cultura do teu negócio, no DNA do teu negócio, né? Mas esse é o grande desafio, né? Reverberar isso para que isso continue. Do que é, porque com certeza isso faz a diferença e isso traz muita cliente para ti e fideliza as que tu já tem, né? Não adianta só olhar para números, mas já falando em números, né, fazendo um comentário, eu queria que tu trouxesse para nós hoje, assim, tu passou por tudo isso, tu estruturou então, né, esse teu negócio aí, desenvolveu outros produtos agora aí, até tu estava me falando, depois eu quero saber o que tu tem hoje, que tu tá, né, trazendo de novidades, mas quais são hoje, né, teus números, como é que é a realidade hoje, então? Aquela que começou lá com R$500 no cartão de crédito do marido e que hoje tá, né, me passa números, assim, que são relevantes do teu negócio hoje, até pro pessoal saber entender do que a gente tá falando aqui da tua realidade, né? Eu gosto muito de falar de números linkando a pessoas, né? Como eu falei lá no início, antes da blogueira vir, eu tinha 600 seguidores, né? Que era basicamente amigos, famílias, algumas pessoas, né, lá de Santa Catarina, que já eram minhas clientes de massagem, de parte estética mesmo. E já, né, tinha alguns produtos ali, porque eu sempre fiz alguns testes, né? Então as pessoas já conheciam um pouquinho. Inclusive a minha primeira revendedora é de Santa Catarina. Olha aí. Né? E ela já é minha revendedora há 5 anos. E eu tenho algumas espalhadas no Brasil. E esse número foi crescendo, né? E hoje a gente tem mais de 120 mil seguidores
E destes mais de 120 mil, isso no Instagram. no Instagram, Tá. né? Que é a minha base de venda, é o Instagram, Tá. né, hoje. É o canal mais forte É que o tu meu tem. canal mais forte, Tá. né? Não, eu tô agora tentando voltar um pouquinho com o Facebook, mas como a minha atenção é muito no Instagram, Tá. e lá a gente tem uma demanda muito grande, o meu link do site está lá também, então, né, eu acabo indicando mais lá. Uhum. Eu tenho hoje pelo menos 89 mil clientes, né? Na tua carteira. Na minha Nossa. carteira. E só vem crescendo esse número, graças a Deus. Eu digo que o meu marketing são as clientes. Aquela cliente que usa, né, lá do Nordeste, tá na fila da padaria e vê alguém ali com melasma. Eu tenho muitos relatos. Desde eu tava na fila da padaria e uma pessoa, uma cliente tua me indicou. Aquela guria lá do Rio Grande do Sul, no Instagram da Daisy Gama procura. E aí a pessoa entra em contato, Que faz a legal. compra e a gente envia. E aquela pessoa vai indicando para outra. É uma E rede muito forte, né? Uma rede forte. Mas o porquê que elas indicam? Porque tem resultado e porque tu consegue fidelizá-las no sentido do teu atendimento, É. porque tu olha para todas esses pontos de contato da jornada ali, É. do teu cliente, né, do teu paciente ali. Então, é natural que isso aconteça. Uhum. E eu também te conheci através da indicação de uma pessoa, né, uma profissional que eu frequentava, ela me disse, eu reclamando para ela, né, do meu melasma, da minha acne. Não, mas tu não conhece a Daisy? Eu disse, não conheço. Daí ela veio falando, não, porque assim, ela tá fazendo um super sucesso. Eu disse, como assim? Quem é? Eu não conheço, eu tenho que conhecer. Daí foi que eu cheguei até o teu nome e a gente começou a ter um relacionamento, assim, né, de se conhecer, de eu trocar, de, enfim, ver teus produtos, conhecer. E o quanto isso é incrível. Essa rede, isso é muito forte. É muito forte. Porque isso não tem tráfego pago no mundo que pague isso, Não tem. né? E quando tu começa a fazer vídeos, né, direcionando a esse público, né, com essas queixas, né, tudo muda, porque daí também o próprio, né, o TikTok também, que agora eu tô Tá no TikTok também no agora, TikTok. Daisy, olha só. Não alimento muito lá, poderia alimentar mais, mas o próprio Instagram, ele vai passando conteúdo para as pessoas, né, que seguem aquele, procuram sobre Ele vai melasma, sobre indicando pele. exatamente isso. Várias me falam assim, vai indo. que vem do Instagram também. Eu tava vendo uns vídeos, apareceu o teu, falando sobre melasma, antes e depois, porque daí eu coloco os vídeos e coloco antes e depois, então eu tenho um antes e depois incrível, tenho Vários, muitos, né, tu tem. Mas eu tenho de uma pessoa daqui de Santa Cruz do Sul que acreditou muito no meu produto, em mim principalmente, né, primeiro, lá no início. Ela é uma cabeleireira aqui da cidade, a Elimara, e foi incrível os resultados dela. Ela fez o tratamento, ela continua usando, ela revende também lá no salão dela. Ela não tem mais melasma, ela só usa o meu produto já há 3 anos, ou 4, né? Por aí, acho que é 4 anos. E ela só usa o creme sólido. Como ela disse, Daisy, é o meu Botox também, né, que é esse aqui o sólido. Ela não faz a aplicação de Botox, ela tem 46 anos e ela continuou usando. Clareou o melasma, claro, ela teve mudanças, eu sempre digo muito, né, nas minhas redes, que não adianta tu usar um produto natural, né, com resultados gradativos. Eu nunca vou vender um milagre da noite pro dia, porque não existe isso, se tu não cuidar os teus hábitos, né, porque melasma, acne, qualquer desequilíbrio na pele tem a ver com o interno, seja hormonal, emocional, inflamatório, e né, uma série de fatores, né? Com certeza. Então, por isso que hoje eu também passo várias dicas para elas cuidarem internamente, para que os resultados externos sejam mais eficazes e rápidos também. Não rápidos de milagre, né? Que milagres não existem. Né? Então eu passo várias dicas. E a Elimara, ela continua usando os produtos porque ela diz assim, a minha pele mudou, foi a única coisa que realmente deu resultado sem efeito rebote, né? E sem agredir a pele.
continuo usando, e aí eu uso a foto dela, né, com autorização, óbvio. Eu uso a foto no Instagram, no antes e depois, como várias outras que têm autorização, e o pessoal acha muito interessante ali, então eles estão vendo a minha... O resultado ali. Eles estão vendo o meu vídeo, o meu diálogo ali, falando do produto, estão vendo ali o resultado, mas muitas pessoas ainda, né, principalmente fora, porque são, né, todo o Brasil, ficam curiosas. Às vezes até comentam ali, eu acho impossível isso ser verdade, por causa da frustração, né, de muitas tentativas aí. Mas eu lido muito bem com essas... Com os haters. Lido super bem, eu chamo, experimenta, e depois eu quero que tu me dê ainda o teu feedback. Eu gosto muito disso, porque assim, a gente não tem que estar também só respondendo clientes que tiveram resultados ótimos. Eu quero entender o porquê que tu não está tendo resultados. Boa, né? Isso aí. Por isso que eu acho também muito importante esse contato, né? Esse acompanhamento, esse pós-venda, né? Pós-venda. Tá, vamos falar sobre isso, mas agora eu quero só entender uma coisa, dentro da tua trajetória, na tua história. Quando foi o momento que tu viu que, além do creme sólido, né, que tu deveria desenvolver outros produtos, e também quando foi o momento que tu percebeu que, além de prestar a venda do produto em si, que tu deveria aumentar a tua esteira de produtos no sentido de prestar consultoria, das outras coisas. Quando foi esse start? Quando foi essa virada de chave? Se é que teve. Teve. Eu comecei a estudar sobre saúde integrativa, né? Eu estudo medicina chinesa há um tempinho já, uns 4 anos, e comecei a estudar medicina ayurvédica há pouco tempo, há uns 2 anos, mas tudo nesse universo de que o ser é um todo, né? Já estava, né, com essa... eu tenho cursos para desenvolver qualquer tipo de produto natural e vegano, pasta de dente... Tudo que for. Tudo. Não tenho tempo, né? Me pedem muito, desenvolve cabelo. Não tenho tempo, mas eu sei fazer todos esses produtos. E sabendo dos problemas que os químicos trazem, né? Eu quis desenvolver uma linha limpa. Por quê? Protetor solar químico, ele causa disrupção endócrina, problemas hormonais, e ele prejudica o melasma. Porque a célula do melanócito, ela nada mais é que um sistema de defesa do nosso corpo, né? É um antibiótico natural. Então, toda agressão externa ou interna faz com que essa célula reaja, né? Então, muito tempo eu tratei melasma antes, né, de entrar mais a fundo da fisiologia, como um desequilíbrio hormonal, óbvio, mas que era causado pelo sol, anticoncepcional e gestação. E não é. Então, quando eu tive essa virada assim, eu preciso ajudar a minha cliente a ter resultados reais, né, e visivelmente mais rápido, porque ela precisa desse cuidado interno. Só que eu também preciso que ela tenha esse cuidado externo, né? Então, o que tem no mercado em geral? Protetores. O que a gente mais passa no dia a dia? Protetor solar. Protetor né? solar, Então, a pessoa que tem melasma, ela não pode usar um protetor químico, porque vai ter essa alteração, né, na parte hormonal e endócrina. Eu quis desenvolver, né, produtos que fossem contribuir com os tratamentos, seja melasma, seja acne, rosáceas, né, sem químicos. Então, eu quis desenvolver um protetor solar barreira física, com vitaminas. O meu primeiro produto, na verdade, foi o sérum antioxidante, porque eu queria também uma hidratação, né, com o antioxidante, né, para agir também nessa parte de controle de hiperpigmentação, radicais livres e tudo mais, anti-envelhecimento. Então, eu comecei a pensar, poxa, a minha cliente, ela tá fazendo o meu tratamento, ela precisa limpar a pele, ela precisa... A rotina. Hidratar, ela precisa proteger. E eu sempre deixo muito livre, né? Tu tem o meu produto, tanto o pronto quanto o sólido, e tu vai ter que entrar com ele dentro de uma rotina de skincare, manhã ou noite. Eu tenho a opção de te dar limpeza, uma linha completa hoje, né? Limpeza, hidratação e proteção, mas tu pode usar os teus produtos, tranquilamente. Esse vai clarear. Só que se tu continuar usando, aí eu dou a opção, óbvio, né? Eu falo dos benefícios. Mas eu sempre digo que o protetor químico
vai, né, não vai ser benéfico para a saúde e, consequentemente, para o melasma. Né? E aí eu tenho essa opção, ou digo, olha, testa um protetor físico de outra marca. Não tem problema. Tá, mas eu tenho então, essas opções. Tá, então na verdade foi com as dores, né, subjetivas das tuas clientes que tu já tinha o conhecimento, tu foi desenvolvendo uma coisa aqui, uma coisa ali, e aí foi vendo isso. Foram as oportunidades ali surgindo. Foi aproveitando essas oportunidades e foi desenvolvendo. E tudo tu, então, que ia lá, desenvolvia, testava os componentes e, testei aqui, deu certo, agora eu vou colocar para vender. Como é que é essa fase, assim? Como é que é esse processo? Sim. Todos os meus produtos hoje, os dermos cosméticos eu faço dentro de um laboratório, né? E todos eles, as formulações eu que monto, né? Eu estudo cada ativo, cada ingrediente ali, enfim, cada ativo da composição e vou montando conforme, né, eu acho ideal, o mais natural possível, né? Eu trabalho muito com a limpeza. Eu não trabalho com nenhum tipo de ácido. Então, aveia, camomila, aloe vera. Eu monto sempre ativos que vão ser benéficos para a pele e para a saúde em geral. Então, eu monto a fórmula ali e vou testando, né? Faço um teste de que nem esse aqui demorou 3 anos para eu testar nessa fórmula, né? Eu vou testando e aí quando eu acho que tá tendo resultados, tá sendo aprovado, pego algumas clientes de modelo, quer testar o produto, né? E aí vai dando certo e eu lanço, mas tem bastante testes aí antes de desenvolver, de ir para o mercado. Pro mercado. Tá, entendi. E quando que a consultoria entrou? Quando é que esses outros serviços? Porque hoje, além da venda dos produtos, tu tem outras atividades que tu faz. Sim. Quais são e por que elas vieram à tona? Por que elas começaram a ter essa necessidade? Veio a linha de produtos, então, que é uma linha hoje completa, né? Desde limpeza, proteção, hidratação, tratamento. Só que, mais uma vez, as dores, né? Daisy, como que eu vou desinflamar o meu corpo? Sempre escutando os teus clientes, né? Sempre escutando. Daisy, tu fala muito que o melasma, ele é um desequilíbrio interno, né? Que o melasma é o meu principal foco, né? Eu tô há 8 anos, que é o meu, digo que é o meu objeto de estudo, é o melasma, né? E aí, consequentemente, os outros desequilíbrios de pele. Hoje posso dizer que sou uma especialista em melasma, né, e venho me especializando porque todos os dias, né, a gente tem coisas novas e vai aprendendo um pouquinho e eu acho que isso é o melhor da vida. Todos os dias a gente aprende um pouquinho, né. Eu digo que eu sou uma pesquisadora, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de pesquisar, né. Juntando esse mundo de medicina tradicional, medicina, né, integrativa, eu acho que é uma junção aí muito bacana, né, porque a gente consegue ver o ser como um todo. E falando como o ser como um todo, elas vinham com muitas queixas, né, queda de cabelo, começavam a falar muito do intestino, e eu comecei, né, faz 5 anos que eu falava dos shots, né, vamos desinflamar o corpo, remédio para vermes, né, os parasitas são muito presentes no nosso intestino, e linkando isso, mas eu não sei como fazer, eu não sei como desinflamar o corpo, né, o que eu faço para desparasitar, né, eu disse que eu vou montar um grupo de consultoria, né, para poder estar orientando mais pessoas, porque eu não consigo mais, né, isso já, né, 2 anos para cá, eu não consigo mais falar com uma por uma. Eu falo através das lives, através dos vídeos, né, mas as coisas específicas, né, eu acho que é legal uma consultoria. Claro. Montei uma consultoria, a primeira deu 800 pessoas. Eu tive... Meu Deus do céu. Às vezes as pessoas penam para formar uma turma de 5. 800 pessoas. Gente, 804 foi a primeira. Do céu. E eu disse, E aí tu entregava em reuniões online ali? Exatamente. No Zoom? Exatamente. E alguns encontros, o pessoal pagava o valor mensal? Como é que era isso? Era uma assinatura? Como é que é? Eu fiz assim uma consultoria R$29,90. Né? E aí eu fiquei, a primeira consultoria, na verdade eu disse assim, eu vou ficar 2 meses com vocês. Com esse grupo? Com esse grupo eu fiquei 6.
Meu Deus, 6 over-delivery meses. total. Tá, Uhum. e aí eram encontros tipo, de quanto tempo? Todos os dias, durante 30 dias, Meu Deus. eu postei. Sábado e domingo também? Todos os dias eu postava Ah, um assunto por vez, tá? tá. Lá naquela Era um primeira. grupo do WhatsApp? Não, do Telegram. Ah, tá, do Telegram. Porque o WhatsApp Tá, não dava tá. essa Uhum. quantidade de gente. E aí eu tava postando todos os dias, né? E eu tive já 4 consultorias assim. Agora eu criei um guia book, né? Que é outro produto. Mas aí a última consultoria agora eu fiz assim, gurias, vão ser 45 dias junto comigo, que eu vou pegar a mão de vocês e vou explicar tudo o que acontece, né? Por que do melasma, parte emocional, parte inflamatória, hormonal, suplementação de vitaminas, como desparasitar, detoxificar, desinflamar, tudo. Valores ideais de exame laboratorial, né? Porque eu acho muito importante também elas entenderem ali o exame, porque tu chega com vários problemas, né, de inflamatório, né, tô cansada, tá caindo cabelo, porque o melasma, ele é só a ponta do iceberg, né? Então tem vários outros fatores que estão raiz tá acontecendo. lá embaixo. A raiz tá lá embaixo. A raiz tá lá no intestino, tá lá no fígado. Então, eu comecei a fazer essas consultorias para poder ajudar essa parte interna. E o que me surpreendeu, a grande maioria tinham vários outros problemas. Fibromialgia, tinha várias, desde eu não sinto mais dores depois que eu comecei a consultoria. O meu intestino começou a normalizar. Olha só esse resultado, Daisy. A dor de cabeça parou e, consequentemente, com esse cuidado interno, a mancha parou de pigmentar. O resultado foi melhor. Então, assim, ó, eu comecei, claro, essa última foi 45 dias, assim, ó, de todos os dias, e aí eu não deixo aberto o grupo. Era um grupo grande também, assim. É um grupo grande, né? Tá. Foi aumentando cada vez mais. Então, eu não deixo aberto o grupo, claro, né? Até porque... não tem como, Essa última agora, eu acho que a consultoria foi R$ 59,90. E já subiu um pouquinho o ticket, mas mais pessoas, né? Aham. E eu disse, não, agora eu não posso mais fazer a consultoria por enquanto, né, de grupo, tá postando ali. Eu vou fazer um guia book, eu desenvolvi um guia book com todas as informações, né, que tu precisa saber do melasma, com muitas páginas, por R$ 29,90. Meu Deus. E eu abri uma consultoria individual. Só que daí eu coloquei um limite. Mas essa individual mais cara. Essa individual ticket é R$ 100. maior. É R$100. É bem barata ainda. Baratíssima. É bem barato. A gente tem que conversar sobre isso. Tem muitos pontos aí. O teu negócio, ele sai de uma pessoa que trabalhava na estética, tinha um espaço, atendia massoterapia, vê uma demanda de produtos porque se interessava, já é algo que vem lá da avó, né? E daí começa a desenvolver, começa a olhar para isso, desenvolve novos produtos, sempre escutando os clientes, e daí vê a necessidade. Não, cada vez mais eu preciso aumentar o meu portfólio, né? E oferecer outras possibilidades para porque tu tem uma base de clientes gigante, tu tem uma audiência nas redes sociais gigante também, porque se a gente for considerar números, é um número bem importante, né? Já são mais de 100 mil pessoas que estão ali contigo. E principalmente, as pessoas confiam em ti. Ou seja, quando tu vai lá e tu posta alguma coisa que tu vai fazer, as pessoas vão comprar de ti. Seja um e-book de R$ 29,90, seja uma consultoria, seja... Então, cada vez mais, tu tá conseguindo aumentar esse teu portfólio, reverberar aí a tua marca, né? De formas diferentes, indo além do produto. E isso tá te trazendo resultados, com certeza, financeiros e olhando tudo para isso, né? Tem muita dedicação aí, né, Daisy? Sim. Então, assim, olha só a realidade que tá o teu negócio hoje, né? O teu negócio cresceu muito, tem muitas coisas aí, claro que tem muitas coisas a melhorar, como todo negócio. O meu tem, o teu tem, do lado, a CIMED tem, a indústria farmacêutica tem, qualquer negócio sempre vai ter o que melhorar. Só que o que eu vejo de ti, assim, qual é o teu grande
potencial, é que tu tem essa visão, né? Tu escuta primeiro as tuas clientes, as tuas pacientes, e com base nas queixas dela, nas demandas delas, tu desenvolve essas possibilidades. E o que eu percebo? Que os profissionais da saúde hoje não fazem. Isso, exatamente isso que tu faz. É a questão de escutar os seus clientes, escutar verdadeiramente, né? Tem uma diferença entre ouvir e escutar, e a partir disso tomar uma ação, a partir disso fazer realmente, porque tu é além de escutar, de uma ótima ouvinte, tu é uma executora, né? Tu vai lá, faz, mete a cara e não quer nem saber, né? E eu sei que talvez tenha passado por algumas questões aí até chegar em tudo isso, né? E aí eu quero entrar nessa questão das tuas redes sociais mesmo, né? Falando em marketing, falando em tudo isso, eu teria muito mais assunto para conversar contigo, só que o nosso tempo é limitado. Mas assim, como que tu organiza a tua rotina, levando em consideração o lado empresária, que tu tem que desenvolver novos produtos, tu tem que estudar, tu tem teus planos futuros, tu tem a tua filha, tu tem tudo isso, e tu também tá sempre presente aqui, porque, pessoal, vocês que estão nos acompanhando aqui no podcast, a gente tá fazendo nesse exato momento também uma live nas redes sociais da Daisy, então o pessoal tá ali, tá compartilhando, tá curtindo, tá comentando, tá interagindo isso, né? E tu tem sempre uma constância diária, tá ali marcando presença, postando, né? Tá sempre ali criando esse volume, que a rede social, o Instagram, ele exige isso, né? Como é pra ti fazer isso? Então são duas perguntas, como que tu alia a tua rotina e como é tá sempre com essa exposição ali, como que tu lida? Foi sempre assim, ter essa facilidade ou não foi? Não foi. Eu tinha muita vergonha, né? Lá no início, quando eu comecei a desenvolver o produto, até eu passava ele, porque eu acho muito importante eu usar o produto para mostrar como que funciona, né? Para ter a rotina. E eu sempre fazia só uma foto. Aí chegou uma amiga aqui da cidade e falou assim, tá muito chato isso. Ela foi muito sincera. Tá muito chato, eu acho que tu tem que ser mais dinâmica, faz uns vídeos, né? Tu só fazendo bumerangue, assim, já tá, assim, ó, se eu tô achando isso que sou tua amiga, imagina as pessoas que estão, né, que tá vindo muita gente. Eu comecei a gravar a rotina de limpeza, né, passando o produto, comecei a fazer vídeos com muita vergonha, né? Então, assim, eu acho que... A vergonha tinha, então, a Daisy. vergonha Só que tu tinha. fazia apesar da vergonha. Exatamente, a vergonha E por que tinha. tu fazia? Porque tu sabia que aquilo ali dependia para o teu produto vender? Assim, o que era o teu motivador a fazer? O meu motivo sempre foi ajudar as pessoas. Porque eu sei que falta isso, como tu falou assim, falta esse olhar, né? As pessoas estão carentes de atenção, né? Então, eu sempre digo que eu nunca quero e nunca irei mudar isso, dar atenção, né? Eu dou atenção para minha cliente, para minha paciente online, e eu dou também presencial, né? E eu quero mais, com mais frequência, dar essa atenção presencial, que faz parte dos meus próximos projetos aí, né? Mas eu acho isso muito importante, né? Então, eu sabia que as pessoas precisavam dessa atenção, de entender também como é que funcionava o produto, porque é algo muito novo e ainda continua sendo, né, um produto natural, pouco conhecido, né, em vista desse Brasil imenso. De tudo que tem, né, no mercado. Pouco conhecido na cidade, né? Eu tenho uma cliente que mora em Portugal, morava em São Paulo, está em Portugal. E ela me chamou, disse, uma amiga minha aí de Santa Cruz vai me trazer, né, na viagem, vai me trazer um produto que eu comprei no site. Ela chegou, ela mora aqui na cidade, na CIS Brasil. Daisy, como a minha amiga lá em Portugal é tua cliente, e eu sou aqui da cidade, eu não te conheço. Que loucura, né? Porque eu não faço muita divulgação. Então, a divulgação é mais, né, com o boca a boca mesmo, né? Mas eu acho que está crescendo um pouco mais, né? Então, o meu objetivo de 2025 é divulgar aqui na cidade mais o meu produto, né? Para que as pessoas entendam que tem, né, uma opção natural, né? Com um valor acessível. Super são produtos acessível. De linha limpa, como eu falo, né? Que vão te trazer também benefícios para a saúde. E vai ser sempre, eu acho que as redes sociais, elas vão ser sempre muito importantes e
sempre com essa essência, como tu falou, né? Com um cuidado, né? Mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa real, que eu tô ali, que as minhas lives são no meu banheiro, geralmente, né? De roupão. E eu tô ali, eu sou uma pessoa como elas, né? Que eu passei pelaquela dor de ter o melasma, de ter muitas acnes, de ter muitos desequilíbrios na pele. E os meus produtos me ajudaram, a minha mudança de rotina, né? Do dia a dia, né, fez com que isso também, né, refletisse, e aí eu quero sempre passar isso para elas, né? Então, na verdade, o que te motiva é servir o outro. Servir o outro, sempre de verdade. vai ser, sempre vai ser, e não e vou mudar isso. E é isso que deve ser, é esse o grande ponto. Inclusive, ontem mesmo eu dei uma palestra, dei uma aula numa turma de dicção, desinibição e oratória, e a gente falava sobre isso, assim, que eu justamente estava mostrando para eles a importância, né, de se posicionar nas redes sociais, e onde eu falava que o grande motivo da gente estar presente nas redes é esse, é ajudar os outros, é servir os outros. A gente não precisa fazer um conteúdo pensando no dinheiro, pensando em, eu tenho que vender isso aqui, não. Tu tem que pensar que tu vai precisar entregar alguma coisa, tu tem que ensinar alguém, tu tem que ajudar de alguma forma aquela pessoa. E quando tu tá verdadeiramente com isso aí, aqui no fundo, fazendo isso, aí o resultado vem. Aí a consequência aí é o céu é o limite. Só que tu tem que ter isso, porque enquanto tu tá ali fazendo só por um motivo que não é esse servir, daí tu vai fazer e tu vai cansar, tu não vai fazer com propósito, né? E é o que te traz todo dia, tá lá mostrando a rotina, fazendo, falando, né? E aí agora é outra pergunta, então, como que tu organiza tudo isso? Porque tu tá sempre presente, mas ali a gente vê fragmentos da tua vida. Eu não costumo ver como é que tu lida com a questão de negócios. Tu tá mostrando ali realmente o foco das tuas seguidoras, né? Do skincare, da tua rotina de alimentação, da tua rotina de treinos. Tu fala muito isso. O que tu faz na tua vida mesmo. E que fez, inclusive, tu ter uma mudança drástica aí, diminuiu 25 quilos, né? De peso na balança. E aí eu te pergunto, como que tu lida com essa rotina insana? Né? E tá sempre nessa paz, transmitindo uma tranquilidade, a tua fala transmite isso, né? Me parece assim que tu não transmite ansiedade na tua fala, e isso é muito legal, porque tu vende o equilíbrio e tu pratica o equilíbrio, né? É coerente a tua mensagem. Então, como que é essa tua rotina? Até falando sobre o equilíbrio e tudo, né? As pessoas mais próximas, inclusive clientes que já me acompanham há muito tempo, sempre dizem, a Daisy sempre olha o lado positivo das coisas. Eu sou muito positiva, porque eu acho que assim, tudo na vida a gente tem que olhar o lado bom. E isso vai transformando. Eu falo muito de corpo, né, mente e energia. Porque tudo é energia, isso não tem nada a ver com religião, né? No momento que a gente fica só reclamando, e isso também influencia na pigmentação da pele, né? Aumento do cortisol, estresse, né, oxidativo, aquele estresse crônico, sempre reclamando. Eu digo para elas assim, muito, nas consultorias, nas lives e tudo, no momento que tu conseguir equilibrar essa parte emocional, tudo vai transformar, tudo. Né? O teu trabalho, o teu dia a dia, as tuas relações. Então não adianta tu ficar estressada, porque tudo vai se organizar. Isso daí se organiza, né? E às vezes as pessoas começam a ficar no automático, né? Então eu prezo muito pela positividade, eu sou muito positiva e eu acho que isso foi influenciando até a minha carreira, né, a evolução do meu produto. Eu fui passando isso para as pessoas, né, como o meu dia a dia, né. Eu digo sempre, eu sou muito eu mesma, né, nos vídeos. Eu abro live voltando do CrossFit, eu abro live fazendo ali minha panquequinha de banana. Então, eu sempre vou ser assim. A minha rotina, ela é um pouco cheia, digamos assim. Eu acordo bem cedo, né? Eu faço hoje meditação, eu acho bem importante. Assim, 5, 10 minutinhos, né? Porque eu acho que tu tem que nem eu falo assim, a rotina dos meus produtos, tu tem que estar ali.
Muitas falavam, Deise, eu até desenvolvi o produto pronto para passar e já deixar agindo. Eu acho que quando tu para aqueles minutinhos, 10 minutinhos para fazer a tua rotina, tu já tá te olhando no espelho, né? Tu já tá tendo aquele momento contigo, porque a rotina do dia a dia, tu te acorda, é tudo muito automático, as pessoas estão muito no automático e se esquecem, né? Principalmente pessoas que trabalham fora, que são mães, que tem outras que estudam, né? Então, que cuidam de outras pessoas, as pessoas estão cuidando muito de outras pessoas e se deixando de lado. Então, o meu produto também tem esse propósito de tu parar, né? E olhar para ti. Ter esse autocuidado que eu acho que é extremamente importante. E aí eu acordo hoje, né, porque eu também já fui essa pessoa acelerada, né, lá do início, eu acordo, eu raspo a minha língua, que é a primeira coisa, eu abro o olho, vou pro banheiro, raspo a minha língua, ensino isso para elas também, eu já tomo meu copo de água morna, eu tomo meu chazinho de orégano, né, depois eu faço minha meditação, 5, 10 minutinhos, né, uma musiquinha calma. Aí eu vou, né, me conectando ali, já começo a estudar, porque todos os dias, como eu digo, eu sou uma pesquisadora, eu estudo todos os dias, porque no momento que eu estou estudando, todos os dias a gente aprende um pouquinho. Eu estou estudando para mim, óbvio, mas eu estou estudando para a minha cliente, para a minha paciente, né? O que eu puder de passar de informação para elas, para mim isso não tem preço, né? Então, tudo que eu vou ali pesquisando e eu consigo entender, né, que vai poder dar esse benefício, nessa transformação que todo mundo procura, eu passo adiante. Então, acho que é bem importante, é como tu falou, né, a gente veio nesse mundo, nessa vida, para aprender e para ensinar. Então, se tu aprende e não ensina, né, não vale de nada. Fica só pra ti, né? Só pra ti, que vai? Vale, exatamente. E aí eu tenho toda aquela função de estudar, e aí eu já começo nas redes, né? Sempre posto alguma coisa sobre produtos. Todos os dias tu posta, né? Todos os dias eu posto. E tu sempre posta em determinados horários, assim? Tu tem uma organização quanto a isso ou não? Vai indo, vai surgindo oportunidade, tu vai vendo ali, como é que é? Eu tenho, assim, alguns horários que eu posto, né? Que nem quando eu tenho muitos feedbacks de antes e depois, de fotos. Mas eu não posto tantos, né? A grande maioria das pessoas, principalmente pessoas que né, área estética, pessoas da área da saúde que usam os meus produtos, não querem mostrar que estão usando, uma coisa, enfim, né? Então, eu recebo muitos, né? E aí, eu tenho vou chamando as pessoas, posso compartilhar e tal, o que tu acha? Algumas nem falam, algumas já me chamam de Deise, compartilha. Porque eu sei que quando tu compartilha, vem mais pessoas, né? Pra, né, conseguirem também um tratamento mais natural. Com certeza. Então, eu faço essa reciclagem, né? Respondo pela manhã muita gente, né? O máximo que eu posso, respondo. Eu posto muitos kits promocionais, porque eu sei que lá pro Nordeste tem fretes caríssimos. Faz promoção. Faço promoções, daí eu faço... Pensa no comercial. Penso no comercial, faço os pedidos manuais ali, tô sempre querendo desenvolver outro produto, testando, pesquisando, né, tem toda a rotina depois das 11 até 1h30, né? Minha filha, casa, escola, aí depois de tarde eu tenho consultoria individual que eu também faço, né, que é uma consultoria bem... que eu tenho que ter muito foco ali, porque eu estou passando todas as informações para uma pessoa, né, individual. Mais à tardinha eu já estou me organizando também para ir para minha terapia, que é o CrossFit, que foi o que eu, né, me reencontrei aí nessa parte de cuidado emocional e mental, né. E depois do CrossFit eu sempre faço algum vídeo, ou de rotina, ou eu já gravo vídeos para postar também. Então, sempre tem momentos gravando, eu nunca deixo de postar nada, né? E eu fui aprendendo isso com o tempo, não foi algo que foi desde o início. Tu foi desenvolvendo isso como um hábito. Como um hábito, e elas me pedindo muito. Se eu fico uma semana sem fazer live, elas, Deise, quando é que vai ter live? Meu Deus. Porque daí na live a gente tem essa troca e elas começam a perguntar, e vem muitas pessoas novas que nem estão me seguindo, né? E começam a perguntar ali, né? Então, elas necessitam dessas postagens e principalmente das lives, dos vídeos, né? Entender como que funciona. Então, eu acho que
eu sempre falo, é uma missão que eu tenho, né? E eu me sinto meio que, não é uma obrigação ruim, mas eu me sinto na obrigação de estar fazendo essas postagens para poder orientar melhor. Para poder ajudá-las, né? É, exatamente. Deise, olha só, aqui dentro do 981cast, a gente tem um quadro que se chama 981 Pergunta, tá? Então a gente vai começar esse quadro nesse momento. Tá bom. Que quadro é esse, tá? A gente vai fazer 9 perguntas para ti, tá? E elas devem ser respondidas em 8 segundos. Eu vou fazer aqui, vou ficar contando com os dedinhos mesmo, segundos. E tu vai ter que responder em uma palavra elas. Tá. Podemos começar? Podemos. Então tá. Galera, fiquem atentos vocês da live aí também. Vamos lá. Uma palavra que define o início da tua jornada. Persistência. Pergunta 2. Um medo que você já superou. Um medo. Julgamento. Julgamento Das alheio, pessoas, né? É. Uma rede social que tu não vive sem. Instagram. Pergunta 4. O que não pode faltar no teu feed do Instagram? Feedback de cliente. Boa. Isso é uma prova social. Próxima pergunta. Um erro comum de quem está começando? Medo. Foi rápida. Paralisa. Pergunta 6. Um produto que representa a tua essência. Creme sólido. São 2 palavras, mas eu vou deixar. Essa passa, então. O que é estética pra ti? Estética é um equilíbrio entre autocuidado, emocional. Já passou? Já passou, porque na verdade tu começou a falar. Sim. É uma palavra. Estética, então, equilíbrio. Equilíbrio. Boa. Gosto disso. Um sonho que tu ainda quer realizar? Um sonho que eu quero e estou realizando nos próximos meses é a minha clínica de saúde integrativa. Uma clínica, então. Uma clínica. Boa. E uma palavra que te define hoje? Resiliência. Muito bom. Foram 9 perguntas em 8 segundos, respondidas com mais de uma palavra. Gente, fiquei nervosa com essa. Deise, então tu tá me falando aí, tu acabou de responder numa das perguntas desse teu projeto aí pro futuro, né? Futuro próximo esse, Muito né? próximo. Tu quer compartilhar um pouquinho com a gente, então, antes da gente finalizar? Sim, como eu mencionei em algum momento, as pessoas da cidade me conhecem muito pouco ainda, né? Apesar de ter muitas clientes, ainda me conhecem pouco, né? Conhecem pouco a Deise, conhecem pouco os produtos, né? Principalmente que é o que eu mais divulgo. E com as clientes em geral falando, né? Eu comecei a perceber que falta algo aqui na cidade com essa visão mais integrativa do ser como um todo, né? Então, como eu já estou nessa linha de saúde integrativa, estou me formando, né, em biomedicina agora, não sei se eu cheguei a mencionar. Acho que não. Estética, já estou na área estética há 13 anos, estou me formando em biomedicina, estudo essa parte de saúde integrativa, então a minha visão é que a gente precisa cuidar do todo para que a pele reflita também. Então eu não quero somente trabalhar com estética, né? Eu quero trabalhar com cuidados internos, né? Então a nossa clínica vai ser clínica de saúde integrativa, onde saúde, beleza e bem-estar vão ser, né, estar sempre juntos. E muito em breve, mês que vem já vou estar divulgando data, local, nós vamos estar inaugurando a clínica aqui e vão ter mais profissionais trabalhando comigo também. Que incrível, olha só essa jornada, hein? Essa jornada que começou lá acompanhando a avó nos seus produtos e tá levando a lugares tão longe, né? Tão inimagináveis por vezes, né, Deise? Então, eu queria te perguntar, pra gente finalizar, eu queria que tu deixasse uma mensagem para aqueles profissionais da saúde que estão nos acompanhando, né, que tem os nossos espectadores aqui geralmente são da área da saúde, tem alguma ligação com a área da saúde e que se interessam por esse tema de negócios. E tu tá tendo muito sucesso no teu negócio, tá tendo muitos resultados positivos no teu negócio. Mesmo não tendo começado de uma forma estruturada, Sim. que na verdade é a maioria da realidade das pessoas, né, dos nossos negócios aqui dentro do Brasil. E
o que importa é que tu não desistiu, que a persistência aconteceu e que tu verdadeiramente ajuda as pessoas, né? Tu consegue ajudar as pessoas de diversas formas, com muitas soluções. O que tu diria hoje pro profissional da saúde que tá nos acompanhando aqui, mas que tá com aquele receio, que não sabe se abre um negócio, se não abre, que tá iniciando tudo, que tá iniciando a sua carreira? O que tu diria para eles? Eu sempre digo assim, faz. Se é algo que tem, assim, tem um sonho ali que tu queres empreender, né? Não desiste. Vai, porque vai dar certo. Porque se a gente tem algum sonho, Deus colocou uma sementinha ali e vai te dar a base para tu conseguir realizar, né? E não tenha medo das redes sociais, que hoje eu acho que é a nossa maior ferramenta. Exatamente. Divulga. No momento que tu não tem aí um empreendimento, né, ou um produto, ou um serviço que tu estás vendendo, né, mas divulga o teu trabalho. O teu nome, a tua cara. Nome, né? As pessoas precisam te conhecer e todo mundo tem algo para oferecer, para ensinar. Então as pessoas estão carentes dessas informações. Então um profissional que ele sai na frente e começa a realmente, né, botar a cara ali, né, nas redes sociais, ele vai se destacar. Então e aí as coisas vão fluindo, tu começa a ter insights, ideias que vão dar muito certo. Então assim, começa com as redes sociais, começa a divulgar, falar um pouquinho. Tu tem vergonha? Não tem problema, tu vai gravar ali com a câmera, só tu e a câmera, e vai dando certo. As pessoas têm muito medo do julgamento. O que eu percebo aqui dentro da 981, né? A gente ajuda muitos profissionais da saúde a terem mais resultados com o marketing, soluções de marketing, soluções de gestão, né? Então damos consultorias, damos treinamentos para secretárias, enfim, N questões. Mas o marketing é uma coisa que pega muito, né? Então dentro de todas as nossas soluções, o marketing é algo que é o nosso serviço de maior recorrência, principalmente essa parte de gestão de redes sociais. E dentro desse serviço de maior recorrência, da gestão de redes sociais, os nossos clientes, eles chegam muito com essa barreira, assim, né? Ai, mas eu não quero gravar vídeo, ai, mas isso, mas eu tenho dificuldade, mas eu acho que eu não vou ser boa, aí aquela cobrança, né, mas eu tenho que, eu vou aparecer pro outro colega, o que o outro colega vai pensar, né, o julgamento, e é algo que quando a gente consegue passar por cima disso, a gente passa a ver o quanto a vida tem de possibilidades ali, claro, né, não é só isso, mas assim, quando a gente consegue ultrapassar essa barreira da vergonha ali das redes sociais, tipo, não vou postar um vídeo, o que vão pensar, eu sempre digo, com o perdão da palavra de quem tá nos assistindo agora no podcast, aperta o botãozinho do foda-se. Vai. As pessoas não vão, todo mundo vai julgar, todo mundo vai falar, e nós não temos controle sobre isso. O que a gente vai fazer com essa informação? A gente pode fazer o que tá no nosso controle. A gente não precisa se posicionar, a gente não precisa se vender, a gente precisa disso pro nosso negócio. A gente precisa que as pessoas nos conheçam. Hoje, o mercado ele não funciona mais como era antigamente, onde tu se vestia o teu jalequinho, sentava atrás da tua mesa do teu consultório e esperava o paciente chegar na tua frente. Não é mais assim. A gente tem uma concorrência gigante, a gente tem um mercado cada vez mais competitivo, e se tu não se posiciona, alguém vai se posicionar. Se tu não ocupa o teu espaço, alguém vai ocupar o teu. Então, ocupe espaços, né? Eu sempre digo isso. E que legal que tu, Daisy, tá ocupando o teu espaço. E tá ocupando o teu espaço muito lindamente, né? Assim, eu sempre aprendo muito com os convidados que vêm aqui no 981cast. Que contigo pode ter certeza que eu aprendi muito, né? Com tudo que tu falou, né? Eu conhecia tu de uma forma, da forma ali como cliente tua. Agora eu te conheço como empresária também, mas acima de tudo como pessoa, né? Então, que incrível poder estar conversando contigo nesse tempo de qualidade aqui. Pra mim, isso não tem preço. É uma das coisas que eu mais amo fazer. Então, pra mim, exercer essa escuta ativa é algo essencial na minha vida, e com o podcast eu consigo fazer isso, e tendo a honra de poder entrevistar e conversar com pessoas como tu. Nossa, isso pra mim, não tem dinheiro no mundo que pague. Então, assim, que legal, que bom que tu conseguiu estar aqui conosco hoje, dedicando esse teu tempo, que eu sei que é tão raro, né, com tudo isso que tu faz aí. Obrigada de verdade aí por estar conosco hoje nesse dia, nesse episódio. Muito obrigada. Eu sou muito grata pelo convite, é uma honra realmente estar aqui contando um pouquinho da minha história, né, rapidamente. Mas eu tô muito feliz de ter vindo mesmo. E
muito legal o podcast. Eu acho que é bem importante, né, auxiliar outros profissionais que eles precisam se posicionar, como tu falou, né? Muito legal. E precisam entender um pouquinho mais, né, sobre esse mundo dos Exatamente. negócios, da gestão e de sim escutar os seus clientes, os seus pacientes. É porque que é escutando eles que tu vai ter muitos insights para o teu negócio e para te evoluir como pessoa. Mas a gente tá com essa grande questão no mundo atual, as pessoas não estão mais escutando os outros, né? Então talvez se parassem para escutar, muita coisa melhoraria nesse mundo, com certeza. Obrigada então mais uma vez, Daisy. E para ti que esteve conosco até o final desse episódio, eu te agradeço muito. Eu tenho certeza que tu aprendeu bastante coisa com a Daisy hoje aqui. Ela tem uma sabedoria, um equilíbrio, algo que realmente tá tão difícil, tá tão raro de encontrar nos dias de hoje. E eu te espero no nosso próximo episódio. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Até o próximo episódio.